O Megalodon realmente era um baita de um peixão. Esse predador assustador dos oceanos antigos aterrorizou os habitantes dos mares pré-históricos por quase 20 milhões de anos. O problema é que o Megalodon, assim como todo bom tubarão, tem um esqueleto cartilaginoso, bem diferente do esqueleto ósseo encontrado na gente. Isso dificulta bastante o processo de fossilização, deixando apenas as partes mais duras e resistentes do seu corpo. E aí entra o grande problema sobre o Megalodon. Como quase tudo o que sobrou desse animal são dentes e alguns fragmentos da sua coluna, descobrir o seu tamanho e até mesmo a sua real aparência se tornou um quebra-cabeça quase que impossível de se realizar. E como todo ano aparece um artigo novo tentando recalcular o tamanho do nosso tubarão, hoje eu, um macaco despido, vou tentar responder a seguinte pergunta: será que o Megalodon realmente era esse monstrão que dizem por aí? O Megalodon, ou Otodus megalodon, foi o maior predador marinho que já habitou a Terra durante as épocas conhecidas como Mioceno e Plioceno. Estima-se que esse gigante aqui podia atingir cerca de 15 a 18 metros de comprimento, apresentando uma massa corporal que facilmente ultrapassava 50 toneladas, o que o torna cerca de 3 vezes maior que o atual tubarão branco. Mas como o esqueleto dos tubarões é composto majoritariamente por cartilagem, a maior parte do conhecimento científico sobre as espécies deriva de suas vértebras e principalmente de seus dentes, cujo qual chegavam a cerca de 18 centímetros e possuíam uma força de mordida capaz de penetrar o couro de uma baleia. Como seus dentes são quase que idênticos à de um tubarão branco, comumente comparamos a morfologia e a forma de vida do Megalodon ao dos tubarões brancos, o que também pode ser um dos maiores equívocos científicos da história. O fato é que os paleontólogos têm um interesse enorme em descobrir o tamanho real do Megalodon, não só por causa de todo o mito que envolve esse animal. Um carnívoro desse porte não passa desapercebido sobre um ecossistema, e com certeza ele deve ter exercido um impacto profundo direto na estrutura das cadeias alimentares pré-históricas. Por isso, entender o seu tamanho corporal e até onde ele podia crescer ajuda os cientistas a reconstruir melhor seu modo de vida e a entender de que forma ele pode ter influenciado a evolução de outros animais, especificamente das baleias, suas maiores presas. Inclusive, a sua dieta era composta por grandes mamíferos marinhos, e sua posição no topo da cadeia alimentar era absoluta, até que mudanças drásticas no ecossistema global forçaram seu declínio. O desaparecimento do Megalodon não ocorreu devido a um único evento catastrófico, mas sim por causa de uma combinação de fatores climáticos e biológicos. O resfriamento dos oceanos alterou as rotas migratórias de suas presas, enquanto o surgimento de competidores mais ágeis, como as primeiras orcas e os tubarões brancos modernos, dificultou ainda mais o acesso ao alimento. O tamanho do corpo também revela muita coisa sobre a biologia de um bicho. Um tubarão maior, por exemplo, provavelmente conseguia percorrer distâncias maiores, tendo que se adaptar a diversos ecossistemas marinhos. Além disso, ele provavelmente tinha menos predadores naturais, assim como outras estratégias para reter calor. E claro, saber o tamanho real do Megalodon também é importante para que a gente consiga retratá-lo de maneira mais científica e respeitosa. Até porque não falta filme fubanga querendo transformar esse animal tão complexo num monstro burro e carnicento. É por isso que ao longo do tempo, vários métodos diferentes foram usados para estimar o tamanho total do Megalodon, com base em registros fósseis extremamente limitados. Isso acabou gerando uma faixa enorme de possíveis medidas desse animal. Alguns trabalhos mais antigos, lá do começo do século XX, chegaram a propor números bem exagerados. Em 1909, por exemplo, apareceu uma estimativa de 24,4 metros de comprimento total. Já em 1922, outro estudo sugeriu nada mais nada menos do que 30,5 metros de comprimento. Sim, um bicho gigantesco. E só para você ter noção do exagero aqui, o maior tubarão vivo da atualidade, o tubarão-baleia, chega a 18,8 metros, enquanto o maior ser vivo, a baleia azul, chega a cerca de 30 metros e 200 toneladas. E eles têm formas de vida completamente diferentes de um superpredador. Essas estimativas infladas eram baseadas principalmente em comparações com o tubarão branco moderno, que por muito tempo foi retratado como um bom análogo ao Megalodon. Mas elas também foram influenciadas por erros antigos sobre avistamentos falsos sobre tubarões. Em
1870, houve o relato de um tubarão branco moderno que supostamente teria mais de 11 metros de comprimento, o que hoje a gente sabe que é uma baita de uma mentira. Só que essa informação foi repetida por décadas, em várias publicações científicas, o que acabou ajudando a inflar ainda mais a estimativa do Megalodon. Só em 1990 começaram a surgir métodos mais rigorosos do ponto de vista científico. Um deles consistia em medir dentes frontais superiores de tubarões brancos modernos, comparar indivíduos de tamanhos diferentes e a partir daí estabelecer uma relação entre o tamanho do dente e o comprimento total do corpo de um tubarão. Com isso, em 1996, a gente chegou a uma medida de 15,9 metros de comprimento total. Algo extremamente plausível. Mas em 2002, o paleontólogo Kensho Shimada, um maluco que simplesmente tem um hiperfoco absurdo em tubarões, propôs um método parecido, mas bem diferente. Em vez de medir o dente inteiro, incluindo a coroa e a raiz, ele percebeu que essas partes não cresciam da mesma proporção durante o desenvolvimento do animal, o que podia induzir as estimativas ao erro. Então ele sugeriu usar apenas a parte da coroa do dente. Além disso, muitos fósseis aparecem com a raiz bem desgastada. Então, o método de Shimada aproveitava muito mais o material do registro fóssil. Com essa abordagem, Kensho Shimada chegou à estimativa de 15,1 metros. Mas não demorou muito para esse método aí ser questionado, ainda mais pelo próprio Shimada. Em 2019, ele revisou essa relação entre a altura da coroa dos dentes e o comprimento total de tubarões e concluiu que os dentes da parte frontal da mandíbula superior eram ainda mais confiáveis para esse tipo de cálculo. Com base nisso, ele argumentou que as estimativas máximas cientificamente justificáveis para o Megalodon ficavam em torno de 14 a 15 metros, e que indivíduos acima de 15 metros seriam extremamente raros na natureza. E como todo bom estudo científico, essa abordagem também recebeu inúmeras críticas. Afinal, quando a gente encontra um dente isolado, que é o que mais acontece, a gente não sabe dizer com segurança a qual posição da boca ele veio. É por isso que, dependendo dos estudos, as estimativas podem ficar extremamente enviesadas. Além disso, esse tipo de cálculo depende da gente conhecer a fórmula dentária do Megalodon, ou seja, quantos dentes de cada tipo ele possuía e em qual posição eles ficavam. E aí tá o grande problema, a gente ainda não tem a fórmula do Megalodon. Aquela mandíbula que a gente conhece é simplesmente uma projeção de como seria a boca de um Megalodon, e não como ela realmente era. A gente só tem conjuntos isolados de dentes e nem sequer a gente sabe ao certo se o arranjo bucal do Megalodon era realmente parecido com a do tubarão branco. É por isso que em 2021 apareceu outro estudo propondo um novo método para estimar o comprimento total desse animal. Dessa vez, associando e comparando a fórmula dentária com a de outras espécies pertencentes ao grupo dos lamiformes. Quando aplicaram esse método, a estimativa máxima chegou a 20 metros. E sim, esse artigo também gerou todo um novo rebuliço. Até porque uma coisa é a gente tentar estimar o comprimento de um animal, outra é a gente falar de toda a morfologia e a proporção corporal dele. Durante muito tempo, o tubarão branco foi usado como principal referência. Isso acontecia porque o Megalodon já foi considerado um parente muito próximo dele, a ponto de ter sido classificado como Carcharodon megalodon, do mesmo gênero do tubarão branco, Carcharodon carcharias. Essa associação surgiu principalmente porque os dentes dos dois são superficialmente muito, mas muito parecidos. Uma associação que até faz sentido à primeira vista. Só que estudos mais detalhados da anatomia dentária e da evolução dos tubarões mostraram que essa semelhança era muito mais um caso de convergência evolutiva do que propriamente de um parentesco próximo. Ou seja, Megalodon e tubarão branco não tem nada de proximidade familiar. É por isso que hoje o Megalodon é colocado em outra linhagem completamente diferente e extinta, os Otodontídeos, sendo classificado como Otodus megalodon. E isso muda basicamente tudo, até porque pelo visto, o tubarão branco nem pode ter sido o melhor modelo corporal para a gente usar aqui. Foi a partir dessa ideia que em 2020 outro grupo de paleontólogos tentou resolver isso ampliando a comparação. Em vez da gente usar o tubarão branco, eles fizeram uma reconstrução bidimensional das proporções corporais do Megalodon com base também em outros 4 grupos de espécies de tubarões lamiformes considerados ecologicamente e fisiologicamente comparáveis.
Depois da gente comparar as proporções dessas espécies e entender como elas crescem ao longo da vida, os pesquisadores extrapolaram esses dados para o Megalodon. O resultado foi uma reconstrução de um indivíduo com quase 16 metros de comprimento. E de acordo com esse estudo, só a cabeça do Megalodon era extremamente grande e robusta, chegando a cerca de 4,65 metros. Os pesquisadores também levantaram a hipótese de que o focinho do animal também fosse um pouco mais curvado do que do tubarão branco moderno, já que mandíbulas tão enormes provavelmente exigiriam uma musculatura proporcionalmente mais desenvolvida para sustentá-las. Além disso, eles concluíram que, assim como acontece com seus análogos modernos, a nadadeira caudal do Megalodon também era extremamente inclinada para cima. E no caso desse maluco aqui, essa estrutura teria proporções absurdas, alcançando cerca de 3,85 metros. As nadadeiras dorsais também foram reconstruídas como altas e estreitas, seguindo o padrão visto nos lamiformes modernos, que costumam ter um formato mais afinado. Com base nessas análises, os cientistas estimaram que a nadadeira dorsal principal teria por volta de 1,62 metros de altura, e segundo essa interpretação, esse conjunto de características tornaria o Megalodon muito bem adaptado a realizar uma arrancada extremamente rápida, especialmente nos momentos de ataque. Esse modelo em 2D acabou sendo aprofundado em 2022, quando alguns dos mesmos autores criaram um modelo digital em 3D do corpo do Megalodon. E é aqui que entram os registros fósseis mais impressionantes já atribuídos a esse ser. Um exemplar belga que apresenta 141 vértebras viveu em algum momento do Mioceno, entre 23 a 5,3 milhões de anos atrás. As vértebras foram encontradas ainda no século XIX e são especialmente valiosas, já que, como eu disse, ossos cartilaginosos quase nunca se fossilizam. Para montar esse modelo, os pesquisadores juntaram várias peças diferentes do quebra-cabeça. Eles usaram escaneamento em 3D da coluna fóssil encontrado na Bélgica, combinaram isso com uma dentição fóssil parcialmente preservada dos Estados Unidos e também com um crânio cartilaginoso de um tubarão branco moderno. A partir daí, reconstruíram as partes que estavam faltando usando como referência o corpo completo do tubarão branco. Com esse modelo pronto, os pesquisadores passaram a usar a reconstrução não só para estimar o tamanho do Megalodon, mas também para tentar entender como ele vivia e como ele se locomovia no oceano. A ideia era descobrir se esse tubarão era apenas um gigante bobão ou se ele realmente era um nadador eficiente, capaz de cruzar grandes distâncias em mar aberto. A partir dessas simulações, eles sugeriram que o Megalodon podia manter uma velocidade de nado constante maior do que a de qualquer tubarão vivo atual, e que era também grande o bastante para caçar enormes presas marinhas. Segundo essa interpretação, ao se alimentar de um animal de grande porte, ele conseguia acumular muito mais energia de uma vez só, o que ajudaria bastante em possíveis migrações longas. Foi por isso que os autores descreveram esse bicho aqui como um tipo de super predador transoceânico. Ou seja, um ser que vivia migrando entre os oceanos. O modelo também foi usado para calcular o tamanho do indivíduo belga, que teria cerca de 15,9 metros de comprimento. Mas como existem outras vértebras atribuídas ao Megalodon, que são aproximadamente 50% maiores do que esses daqui, os pesquisadores sugeriram que alguns indivíduos poderiam chegar facilmente a algo em torno de 20 metros de comprimento. Além desse tamanho ridículo, eles também estimaram que um Megalodon com cerca de 16 metros poderia chegar a impressionantes 61,560 quilos, ou seja, 61 toneladas. Essa enorme estimativa de massa corporal levou os pesquisadores a acreditar que um animal desse porte aqui teria necessitado de quase 100 mil quilocalorias por dia, o que é 20 vezes mais do que um tubarão branco consome. Isso é equivalente a cerca de 21 quilos de gordura de baleia por dia, que sinceramente é bem plausível, considerando que em uma caça só ele conseguia muito mais do que isso. No fim, essa reconstrução apresentou um animal mais largo, pesado e muito mais robusto do que a gente imaginava. Só que a história não parou por aí. Em janeiro de 2024, saiu um novo estudo reavaliando justamente essas reconstruções do corpo e do tamanho do Megalodon. Nesse trabalho, que contou novamente com Kensho Shimada, os pesquisadores voltaram a analisar o famoso espécime da Bélgica e defenderam que o Megalodon provavelmente tinha um corpo mais alongado do que o estudo anterior falava. O modelo 3D do estudo anterior acabou se apoiando em grande parte em uma estimativa que vinha lá dos anos 90,
Naquela época, um estudo tentou calcular o comprimento total desse indivíduo belga usando as larguras das vértebras e comparando com proporções de tubarões brancos modernos. O resultado foi uma estimativa de 9,2 metros, bem abaixo dos 11,1 metros indicados em análises mais recentes. E lembrando, tá rapaziada, as vértebras aqui estão extremamente desgastadas, então a gente não sabe o tamanho real delas e nem o quanto elas se esticavam ao longo do corpo. Fora isso, a gente teve aquele mesmo erro de comparar um megalodon a um tubarão branco, o que pelo visto é um erro cabuloso, já que nem as proporções vertebrais do tubarão branco megalodon tinha. Por causa disso, os atores de 2024 argumentaram que o megalodon devia ser um pouco mais esguio e proporcionalmente mais comprido do que o tubarão branco. Ao mesmo tempo, eles deixaram claro que ainda não dá para saber exatamente qual era a forma do corpo desse tubarão, até porque os registros fósseis continuam incompletos. Então, por enquanto, o que dá para dizer com segurança é que surgiram ainda mais dúvidas sobre o megalodon. Esse estudo também questionou várias interpretações ecológicas feitas com base no modelo 3D de 2022. Os autores apontaram que descrever o megalodon como um nadador rápido de longa distância, parecendo como um tubarão branco, era meio que dar uma conclusão antes da gente ter uma prova real. A reconstrução corporal já tinha sido montada usando tubarões brancos e outros laminiformes velozes como referência. Então, se você começa com o corpo de um nadador rápido, super predador, não é tão surpreendente assim terminar dizendo que o megalodon também era esse nadador extremamente rápido. Essa crítica ficou ainda mais forte quando entraram dados novos sobre a biologia desse animal. Em junho de 2023, por exemplo, Shimada e colegas relataram a descoberta de fragmentos de cartilagem calcificada e escamas dérmicas associadas a dentes de megalodon encontrados no Japão. Ao analisar essas escamas, os paleontólogos perceberam que eles tinham uma quilha bem marcada e espaçada, algo bem mais parecido com o que a gente vê em tubarões modernos que não são nadadores velozes, como os tubarões doentes e o tubarão-baleia. Isso entrou em conflito direto com o modelo 3D, que havia sugerido uma velocidade insana entre 4,8 e 5,1 km por hora. Pela anatomia dessas escamas, a velocidade estimada cairia para algo entre 0,9 e 3 km por hora. Então a nova interpretação passou a de ser um animal normalmente mais lento, mas ainda capaz de realizar arrancadas brabíssimas enquanto estivesse caçando. Outro ponto importante nessa discussão envolve o próprio metabolismo dos tubarões. Já fazia algum tempo que os paleontólogos suspeitavam que o megalodon fosse regionalmente endotérmico, ou seja, capaz de manter certas partes do corpo mais quente do que a temperatura da água ao seu redor, o que é extremamente diferente do que acontece com a maioria dos peixes, que tem a temperatura corporal muito dependente do ambiente. Esse tipo de endotermia regional aparece em alguns grupos de peixes grandes e ativos do mar aberto, como os próprios laminídeos, os atuns e o peixe-agulha. Foi justamente por isso que muita gente usou o tubarão branco como comparação. A lógica era que se o megalodon também tinha esse tipo de metabolismo, talvez ele também tivesse um corpo extremamente parecido com o do tubarão branco. Só que essa ideia também começou a enfraquecer. Estudos publicados em 2023 mostraram que a endotermia regional não é exclusividade de nadadores rápidos de mar aberto. Um deles confirmou com evidências geoquímicas que o megalodon realmente tinha esse tipo de metabolismo. Mas outro trabalho também revelou que tubarões como o tubarão-elefante e o tubarão-lixa também apresentam endotermia regional, mesmo tendo estilos de vida muito, mas muito diferentes do megalodon. O tubarão-elefante, por exemplo, é um gigante filtrador, lento e pouco ativo. Já o tubarão-lixa de dentes pequenos vive em águas profundas e extremamente escuras, e mantém um estilo de vida bem lento e abobaiado. E isso enfraquece ainda mais a ideia de usar laminídeos modernos superpredadores como modelo direto para a reconstrução do megalodon. Então, no fim das contas, o que isso tudo quer dizer sobre o real tamanho do megalodon? Bom, nada. Isso mesmo. Você assistiu um vídeo inteiro para ficar ainda mais confuso. E é por isso que eu amo a ciência. As estimativas entre 15 a 20 metros que durante muito tempo pareciam razoáveis, talvez ainda estejam bem abaixo do real. Se o megalodon tinha mesmo um corpo proporcionalmente mais comprido do que a de um tubarão branco, então os métodos utilizados para calcular o tamanho do megalodon provavelmente acabaram encurtando artificialmente esse bicho. Mas, ao mesmo tempo, os próprios autores reconhecem que ainda não existe material fóssil suficiente para a gente calcular com segurança o tamanho verdadeiro desse bicho aqui. A conclusão mais honesta é
é que talvez a gente nem saiba ou nem vai saber o tamanho real do Megalodon, a não ser que alguém ache um esqueleto extremamente bem preservado. O que pode acontecer entre os tubarões, mas é algo extremamente raro. O que a gente sabe é que ele provavelmente não era igual ao tubarão branco, como muita gente acha por aí, e que várias reconstruções modernas estão extremamente enviesadas. E se você gostou desse vídeo, cara, muito obrigado mesmo por dividir o seu tempo comigo. Ah, e deixa eu te pedir um negócio. Se você não for inscrito, se inscreve aí para fazer parte dessa primataiada aqui. Curte, hypa, compartilha tudo sobre esse canal pra gente divulgar ainda mais o conhecimento científico nesse país. E deixa um comentário aí dizendo qual é o próximo vídeo que você quer ver aqui no canal. No mais é isso, até o próximo encontro e tchau!